Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e eu vou nesse vídeo fazer a resolução da prova de segunda fase da Unicamp 2023. A prova foi realizada ontem, segunda-feira, né? E por isso mesmo eu não consegui fazer o vídeo no dia da realização do vestibular porque eu estava dando aula no momento da divulgação do caderno de questões, tá? O link para você baixar o caderno de questão direto lá do site da Convest tá aqui na descrição do vídeo. E nesse vídeo eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar as duas questões interdisciplinares da área de humanidades, que são comuns a todos os candidatos, né? Então, mesmo que o seu curso não tenha a disciplina de história como prova específica, você fez essas duas primeiras questões que eu vou comentar aqui no vídeo, e depois as questões de número 15 a 20, né, do caderno de prova específico para os candidatos aos cursos de Humanidades e Artes do vestibular Unicamp, tá? Então, antes da gente começar aqui o comentário da prova, eu só vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber informações de quando novos vídeos forem ao ar. E se você estiver vendo esse vídeo como parte da sua preparação para próximos vestibulares, eu também vou deixar no final um link para outras resoluções que tem aqui no canal, beleza? Então, pessoal, vamos pegar aqui o caderno de provas, né? Aqui é a capa do caderno, né? Você tinha a prova de matemática, questão 1 a 6, que era também comum a todos os candidatos, né? Tinham que fazer a prova de matemática. Você tem lá as interdisciplinares de ciências humanas, que estavam numeradas como questão 7 e questão 8. Aí depois você tinha as questões de geografia, de 9 a 14, e depois as 15 a 20, sim, questões específicas de história. Então, vamos falar da questão interdisciplinar, né? As questões número 7 e 8, né? Então, vamos pular aqui toda a prova de matemática. E chegamos aqui à questão de número 7, né? Uma questão que tinha 3 elementos na questão, né? Você tem a imagem, né? Aqui bem destacada, né? Vamos falar bem especificamente dela. E você tinha 2 textos propriamente ditos, né? O primeiro é um trecho da música do Belchior, né? Apenas um rapaz latino-americano, né? O Belchior, né? Que tá aí bastante em alta, né? Agora, né? O pessoal mais novo redescobrindo, né? O Belchior. Sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, né? Um fragmento aqui da música do Belchior. E aí a gente pega, né, a data dela, né? É uma composição do disco Alucinações de 76, né? Principal disco, né, da carreira do Belchior. Vou mudar a cor aqui da nossa caneta para ficar mais visível. E aí nós temos o texto 3. A América Latina padece da falta de uma expressão unânime que compreenda a todas as nações situadas ao sul do Rio Bravo. Rio Bravo é o rio que faz a divisa, né, entre o México e os Estados Unidos e que se estendem pelo vasto continente até a Patagônia, a Terra do Fogo, que é o extremo sul, ali onde Chile e Argentina, né, compartilham ali a Patagônia. Adaptado de Vítor Raul Aya de la Torre, é o problema histórico de Nossa América, né, problema histórico de Nossa América, um livro, né, uma publicação de 1928, quer dizer, lá do início do século passado, né, anterior até a composição do Belchior. E aí nós temos aqui um mapa, né? Esse mapa muita gente já viu, né? Tem camiseta com esse mapa, né? Que é aquele mapa da América Latina invertido em relação àquilo que se estabeleceu como padrão, né, do mapa, né? Quer dizer, o sul está apontado para cima, né? Então, quer dizer, uma ressignificação, né, das posições geográficas. E aí você tem aqui elementos na frente, né, que aí é uma composição nova, que inclusive é mencionado aqui, ó. Vamos lá. E tem... o Brasil faz parte da identidade latino-americana. A partir da leitura dos textos e seus conhecimentos, justifique essa afirmação apresentando um aspecto econômico e outro cultural como parte de sua resposta. Bom, vamos lá, né? A própria definição de América Latina é uma definição que é cultural porque descende
de uma definição linguística, né? O Brasil é parte da América Latina, por quê? Porque a América Latina compreende-se os países, né, falantes de línguas neolatinas. No caso, né, majoritariamente os países da América Latina são países falantes do espanhol, o Brasil um país falante de português. Nós temos também os países que são falantes de francês, né, na América Central e do Sul, Caribe, né? Mas você tem ali alguns países que falam holandês, falam inglês, né? Que aí não seriam tratados como América Latina, né? Então, questão cultural, no caso do Brasil, ele compartilha ali com a maioria dos países da América Latina o fato de ter tido uma colonização ibérica. Então, você tinha que abordar aí nesses termos, né? A parte econômica, aí você poderia falar algo que está muito ligado ali à música do Belchior, né? E principalmente essa relação com os Estados Unidos, né? O que é o aspecto econômico da América Latina, via de regra, né? O fato de termos sido colônias que tinham como função ser regiões de extração de recursos naturais, né? Tanto minérios como madeiras, outros recursos, né? De sermos uma região vista como produtora, né, de gêneros agrícolas para exportação para a Europa, ou seja, essa eterna dependência em relação ou ao colonizador europeu ou a uma grande economia, né, que poderia ser a Inglaterra no século XIX, né, uma economia também europeia, como por exemplo depois essa relação de dependência muito forte, de influência muito forte com relação aos Estados Unidos. Então você tinha que aí encaminhar sua resposta nesses termos, tá? O B, ele vai falar que o texto 1, que no caso é a imagem, né, é a releitura da obra América Invertida de 43, criada pelo uruguaio Joaquim Torres Garcia. A obra original é o mapa ao fundo. Como a obra original dialoga com a produção de certo imaginário latino-americano das décadas de 60 e 70? Essa é a primeira parte da pergunta. Bom, vamos lá. Décadas de 60 e 70, o que está acontecendo na América Latina, pessoal? Você tem movimentos anti-imperialistas, né, muito ali influenciados pela Revolução Cubana, mas depois você tem todo o contexto das ditaduras militares, né, aqui principalmente no Cone Sul. Então você tem toda uma efervescência que ao mesmo tempo que tem elementos que são vistos como socialistas, são em grande parte nacionalistas, né? Então você tem esse movimento nacionalista de contestação ao capitalismo imperialista. Então vamos lá, como que a obra original dialoga, né, com esse imaginário? Aí você tinha que pensar no seguinte, que aquela construção do mapa, né, com a América Latina ao sul, ou seja, né, em uma certa lógica, uma hierarquia que coloca os países europeus e os Estados Unidos acima, né, da América Latina, se a gente for pensar em conceito de em cima e embaixo, né, ao você inverter essa lógica, você está ressaltando o protagonismo da América Latina, você está ressaltando um não conformismo com essa hierarquia que existe entre os países. Então você tinha que falar aqui no item B, primeiro, que o imaginário da década de 60 e 70 da América Latina é um imaginário de contestação com relação a essas hierarquias que existem entre os países. E aí, ao fazer este mapa, que destaca não só a América Latina, porque só tem a América Latina, né, não tem o resto do mundo, como invertendo a ordem, é uma alegoria, né, quer dizer, é uma forma de você propor uma inversão dessa ordem mundial. Então, isso era a primeira parte. E aí a B, ainda tem uma segunda parte, que vem aqui no final, né? Como a releitura proposta na imagem em 2022 ressignifica a identidade latino-americana. Por quê? Porque aí você tem esses outros elementos que são colocados aqui na frente, né? Tanto os elementos de vegetação, como, né, as pessoas e essas bandeiras. Que, pessoal, a prova, né, agora é colorida, tome cuidado, isso aqui não é uma bandeira LGBTQIA+. Isso aqui é a bandeira dos povos originários, a bandeira dos povos indígenas.
Então, como que essa releitura ressignifica a identidade latino-americana? Porque ela valoriza uma identidade latino-americana a partir dos elementos nativos da América. No caso, aqui, os povos originários, né, os povos indígenas, e também a gente pode mencionar ali o entorno, que são, né, elementos da vegetação, né, gêneros agrícolas, né, que são nativos da América. Tá? Então, é a partir desses elementos que se pensaria uma nova identidade latino-americana a partir das características locais e não a partir de um modelo trazido pelo colonizador. Então, fica aí a minha orientação de resposta, né? Mas muito boa questão, muito atual, muito interessante. E aí nós temos a questão 8, que para quem gosta muito de ouvir podcast Prato Cheio do Joio e Trigo, né, já viu bastante esse tema ao longo do ano, né, que é insegurança alimentar, né? É um tema até mais da geografia, né, talvez, mas vamos lá, olha os textos, né? Acontece, porém, que a verdade sobre a fome incomoda os governos e fere as suscetibilidades patrióticas. E por isso mesmo são frequentemente vedadas ao grande público pelas respectivas censuras políticas. Será a calamidade da fome um fenômeno natural, inerente à própria vida, uma contingência irremovível como a morte, ou será a fome uma praga social criada pelo próprio homem? Né, o texto aí do Josué de Castro, Geopolítica da Fome. Bom, meio óbvio, né? E aí tem o contraponto, né, do Brasil produzir muito e ter fome, que está até exposto no segundo texto, né? Vivemos em um país que produz muito alimento e tem muita gente passando fome. Para além do escândalo ético, isso é uma aberração em termos de organização econômica e social. No plano moral, beira o criminoso. São 33 milhões de pessoas famintas, enquanto exportamos e produzimos mais de 3 quilos só de grãos por pessoa por dia. Né? Ladislau Dambor, fome, uma decisão política e corporativa. Tá? E aqui do lado nós temos um gráfico de insegurança alimentar no Brasil. E aí, ó, dá para você ver, vou pôr aqui o meu quadro para baixo. Olha só, né? Como a leve aumentou de 20 para 31,7%, mas a insegurança alimentar moderada e a grave, as três vinham caindo, né, entre 2004 e 2013. A partir de 2013, elas interrompem esse movimento de queda, né? E, de repente, a partir de 2017, você tem... A leve já tinha acelerado bastante, né? Mas as outras começam o movimento de aceleração. E aqui o mais perturbador é que a insegurança alimentar grave, ela chega a 15% da população brasileira, né? Então, aqui tem o gráfico para balizar também alguns elementos. Vamos ver aqui as questões em si. E tem para Josué de Castro, que é o primeiro fragmento, há poucos debates sobre a fome. Por que a questão da fome é ocultada dos debates contemporâneos? A insegurança alimentar é uma questão moral e política? A partir do texto justifique suas respostas. Bom, por que a fome, né, a questão da fome, ela é ocultada de debates contemporâneos? Bom, aqui ele fala, ó, incomoda os governos e fere as suscetibilidades patrióticas. Por quê, galera? Vamos lá, porque o Brasil, né, criou esse orgulho em torno de dizer que o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil alimenta o mundo, o agro é pop, o agro é tech, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, né? Esse tipo de coisa. Então você falar que tem fome no Brasil vai contra esse discurso que passa a moldar um certo elemento de patriotismo no Brasil. O brasileiro médio foi condicionado a ter um orgulho, né, do sucesso, né, deste agronegócio como sendo um mérito nacional, apesar de todos os problemas associados. Então, obviamente, você não vai debater abertamente sobre fome no país, por quê?
Porque você tem que exaltar justamente a alta produtividade desse segmento. E aí, para isso se tornar mais interessante, você tem que omitir a questão da fome e da miséria que existe no país. Até porque cria-se também um outro elemento que é o seguinte, né? Você não pode ficar falando de fome e miséria, né, quando o governo está interessado em vender uma imagem positiva do Brasil, né, de que olha só, agora está tudo maravilhoso e melhor, né? Olha como agora é o melhor governo. Pô, mas olha os índices de fome e miséria desse país, né? Melhor governo é sempre uma coisa complicada. É melhor para quem? Para que segmento? Para qual interesse? Então, é óbvio que por isso não se pode falar de fome. E pelo texto dele, vamos lá, né? Insegurança alimentar é uma questão moral e política? Sim. Ela é moral por quê? Porque se a gente for parar para pensar, é antiético, é imoral você, tendo a capacidade e de fato produzindo comida em abundância, você ter pessoas passando fome. E por que ela é uma decisão política? Porque o Estado deveria ter mecanismo, e tem mecanismos, né? Ele deveria atuar para evitar isso. Como? Criando limites para quanto se pode exportar, criando estoques reguladores para manter preços controlados, ou seja, o Estado poderia intervir de certa forma na economia para estabilizar a questão da comercialização de alimentos. Não faz porque não quer, porque não é do seu interesse. Ah, Bruno, mas aí você está propondo o intervencionismo estatal na economia. Então, galera, vamos parar com esse mantra de que isso é um crime imperdoável pelo seguinte. Isso, inclusive, ajuda a conter processos inflacionários, tá? Então, pense bem. E pense bem quantas vezes você já ouviu as mesmas pessoas que reclamam que não se deve intervir do Estado na economia, justamente perguntando, pô, mas ninguém vai fazer nada? Olha o preço da gasolina. Então, assim, o livre mercado tem que valer para tudo, não só para o que me interessa. Mas aí não é bom. E a intervenção do Estado na economia tem que servir para regular as condições anticíclicas de crise, não só naquilo que me interessa, mas naquilo que é de interesse coletivo, né? Então, assim, é essa a ideia aqui da questão. Então, né, ela é ocultada porque falar de fome mancha, né, os dados que os governos pretendem exibir, né, mancha esse patriotismo associado ao sucesso do agronegócio e quando a gente pensa em questão de insegurança alimentar, ela é uma questão moral porque é indecente você ter um país que exporta alimentos, ter pessoas passando fome, inclusive se passa muita fome na zona rural, né, o que é um paradoxo, né, se a gente for pensar em termos éticos, e política porque o Estado sim teria mecanismos de intervir nessa situação e não o faz por uma opção. Tá? Item B. Cite um aspecto histórico e um social que explicam a existência da fome no Brasil. Analise a partir do gráfico o que houve com a questão da insegurança alimentar no país desde o início do século XXI. Então vamos lá. Um aspecto histórico. Bom, a gente pode pensar, né, e social. A gente pode pensar basicamente o seguinte, né? O Brasil sempre foi um país cuja economia priorizou o setor agroexportador, ou seja, o Brasil sempre foi um país de alta produção agrícola, mas sempre voltado a uma monocultura. Então a gente pode pensar no açúcar, no café, no tabaco, no algodão, ou seja, as regiões do Brasil sempre se especializaram em cultivos de monocultura em larga escala. Muitos deles não eram elementos básicos de alimentação, né? A gente não vive comendo açúcar, a gente não vive comendo café, a gente não come algodão. E voltados a exportar, ou seja, grande parte da nossa capacidade de produção agrícola nunca foi destinada à produção de alimentos. Porque aí vem um outro detalhe interessante, né? Quem produz a maioria das coisas que nós comemos todos os dias
são pequenos produtores rurais. O agronegócio não produz alface. Tá? O agronegócio não produz cenoura, produz o que? Soja, trigo. Óbvio, a gente come essas coisas também. Mas a maior parte disso é voltado a ser exportado ou ir para a indústria que processa, né, na forma de alimentos ultraprocessados, né, alimentos industrializados. Não é aquilo que você compra na feira. Então tem esse ponto. Nós sempre fomos um país agrícola, mas com uma vocação de monocultura exportadora e não de produção de alimentos. E social, isso daí tem a ver muito com o fato da gente viver num país que sempre teve uma distribuição absurdamente desigual de renda. Aonde as pessoas passam fome não pela ausência de alimento, mas pela sua incapacidade de comprar o alimento. Por que também? À medida que você destina a maior parte da sua área cultivada a exportar, você reduz a produção de gêneros alimentícios para o mercado interno, ou seja, os produtos agrícolas que nós consumimos no nosso dia a dia, eles se tornam encarecidos justamente porque aí entra a lógica de uma oferta e demanda. Por quê? Porque existe uma demanda gigantesca pelo consumo desses alimentos e muitas vezes uma área, né, uma quantidade de produção desses alimentos que acaba sendo decrescente em algumas regiões. Você vê lavouras sendo substituídas por outras práticas agrícolas que se mostram mais rentáveis, mas que não são voltadas à alimentação. Então isso é um grande problema, né? Então vamos lá, historicamente a questão de sermos agroexportadores e no caso social a péssima distribuição de renda do país, né? E aí você tem lá o seguinte, né? Analise a partir do gráfico o que houve com a questão da insegurança alimentar no país desde o início do século XXI. Bom, aí aqui você tem que considerar que o primeiro dado é 2004, né? Mas a gente pode dizer o quê? Que a segurança alimentar ela existia, mas ela vinha diminuindo entre 2004 e 2013, e a partir de 2013 ela retoma, né, um ciclo de aumento, e aí a gente tem aqui um problema, né? Por quê? Se a gente considerar que os índices iniciais, hoje em todas as linhas nós temos índices piores, ou seja, você tinha que considerar que ela vinha numa melhoria de dados, ou seja, a insegurança alimentar vinha caindo, mas a partir de 2013 ela inverte essa tendência, ela volta a subir e inclusive ultrapassa os dados que nós tínhamos no começo do ano, ou seja, a situação de insegurança alimentar no Brasil hoje é pior do que era no início do século XXI. Tá? E isso é uma análise de gráfico, né? Não tem nenhum tipo de mistério aqui, né? E aí, pessoal, como eu sempre falo, né, a prova nas questões interdisciplinares, né, tem um forte componente de arte, né? Isso a gente viu ali na questão 7. Aqui a questão 8, posso dizer que é a primeira questão que realmente traz dados muito atuais, né? E muito mais com o pé na sociologia e na geografia do que as questões dos anos anteriores. Então achei um equilíbrio bom. Achei uma prova interdisciplinar interessante, né? Que vai falar de interpretação de texto, atualidade, né, dados de tabela, ou seja, uma prova bem completa, pensando que ela foi aplicada a todos os candidatos. Então, é bem interessante isso daqui. Então, vamos lá para a parte de história, né, que está nas questões de número 15 a 20. Então, deixa eu descer aqui, ó. Tem várias questões de geografia aqui antes e chegamos a questão de número 15, né? Primeira questão de história, que fala justamente da história ligada ali à cartografia. Deixa eu colocar o texto no centro para quem está acompanhando em celular, fica mais fácil, né? Olha só, a história dos registros cartográficos evidencia que a produção de mapas varia conforme seus contextos históricos, podendo ser uma experiência socialmente partilhada. No Renascimento, a cartografia era um ponto de encontro entre arte e ciência e expunha o testemunho do mundo
aos olhos maravilhados dos europeus que tinham acesso direto aos mapas. A cada ano, as expedições vinham da Ásia, da África e do Novo Mundo com novidade. É aquilo, né, que você trazia dados novos, né? E aí, obviamente, a cartografia ia evoluindo à medida que você ia conhecendo mais a realidade concreta do mundo, né? Em Lisboa e Sevilha, como na maior parte do continente, as cartas marítimas incitavam viagens e as conquistas. Na Índia, os cartógrafos não haviam produzido nenhum mapa detalhado do conjunto do subcontinente indiano nessa época. Porém, existiam mapas locais que respondiam a diferentes necessidades. Existiam mais de 200 mapas antes do século XVIII, principalmente do noroeste, do centro e do oeste do subcontinente. Eles davam conta da extensão e da propriedade das terras cultivadas e de uma tradição de medição desses espaços em escala local no subcontinente indiano, né? Adaptado de Kapil Raj, Conexões, Cruzamentos e Circulações, passagem da cartografia britânica pela Índia, séculos 17 e 19. Né? Tá lá na Revista de História e Teoria das Ideias. Olha que interessante, né? O texto ele começa falando de como que o europeu produz mapa. Pessoal, os europeus eles estão preocupados, por exemplo, em produzir mapas do mundo. Por quê? Porque o europeu parte da noção de que ele está conquistando o mundo através da expansão marítima, através depois do colonialismo. Então ele precisa saber o todo. Essa cartografia indiana que o autor menciona, repara que ele fala, ó, eles não produziam mapa detalhado do subcontinente. Por quê? Porque para eles o foco não era esse. Olha, a Índia é assim. Não, para eles o mapa tinha que responder, tinha que atender a questões locais. Ou seja, a questões ali pontuais. Olha, aqui é cultivável, aqui se produz tal coisa, aqui você tem essa extensão agrícola. Então é uma visão local, enquanto que o europeu estava pensando numa visão do globo, porque é uma visão de conquistador. Aí vamos pensar aqui o seguinte, então, ó. Identifique e explique, no item A, 2 aspectos importantes dos registros cartográficos na Europa nesse primeiro processo de mundialização. Então vamos lá, os 2 aspectos. Primeiro, se pressupõe, né, um registro cartográfico do mundo, porque é uma visão de conquistador. E ele era feito, esses mapas eles eram feitos com base nas informações obtidas pelas viagens marítimas. Por quê? Porque se chegava a um lugar, se faziam medições, né, de latitude e longitude, e aí você voltava e adicionava esses novos lugares ao mapa. Então era preocupação por uma visão do globo, uma visão do mundo, não uma visão regional, uma visão do mundo, né? E que isso era feito à medida que se descobriam os lugares, ou seja, é a visão europeia do mundo que era desvendado a partir do olhar deles. B. Destaque 2 elementos da produção e uso do mapa no subcontinente indiano que eram diferentes dessa tradição. O fato de ser um mapa regionalizado e voltado a entender demandas locais, identificar terras cultiváveis, identificar rios, identificar acidentes geográficos, ou seja, era um mapa baseado na vivência dos habitantes do lugar. Então é uma questão interessante, né? O texto já dá esse contraponto, então imagino que não tenha sido uma questão muito difícil para vocês elaborarem. Inclusive comentem aí, né, o que vocês colocaram, se vocês fizeram alguma coisa diferente nas respostas de vocês. Questão 16. Quando os europeus começaram a ocupar o atual território brasileiro, ao longo do século XVI, encontraram 2 grandes complexos de floresta tropical, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. O destino diverso desses 2 complexos florestais é um dado muito significativo para o entendimento da história. Ao contrário da Mata Atlântica, a Floresta Amazônica manteve-se praticamente intacta até poucas décadas atrás. Bom, também tem a questão até geográfica, né? A Mata Atlântica, né? À medida que a colonização se deu mais no litoral, né?
ela obviamente foi muito mais alvo da ação colonizadora, né, e do povoamento seguinte, e a região amazônica a gente compreende, né, ao longo da história do Brasil, sempre como um território distante dos principais centros de povoamento, ou seja, levou mais tempo para que a ação do homem chegasse lá, né. No início da década de 70, apesar dos séculos de exploração econômica no contexto da moderna economia mundo, apenas 1% da sua cobertura original havia sido destruída, né? Texto lá do Pádua, Biosfera, História e Conjuntura na Análise da Questão Amazônica. Bom, que também é um tema bastante propício e atual, né? Se te explique duas razões para a destruição da Mata Atlântica entre os séculos XVI e XIX. Bom, tem essa questão, né, de que a Mata Atlântica ela foi destruída por quê? Porque o primeiro impulso colonizador é no litoral, então a Mata Atlântica ela sofreu muito ligada a ciclos de exploração da própria madeira, por exemplo, para o Brasil, mas principalmente depois com o avanço da ideia da agricultura, né, monocultura. Por quê? O grande destruição da Mata Atlântica é para você colocar o quê? Lavoura de açúcar, lavoura depois de café, lavoura de algodão. Então, esses são os principais elementos, né, que explicam a destruição da Mata Atlântica. E você poderia também considerar o seguinte, né, que as regiões mais densamente povoadas do Brasil, né, as grandes cidades brasileiras, se concentram também na zona litorânea, ou seja, o crescimento urbano do Brasil impactou diretamente na cobertura vegetal da Mata Atlântica. Tá? Então, temos esse detalhe. B. Indique e explique uma mudança no contexto nacional e outra no quadro internacional que podem ser analisadas como impulsionadoras da destruição da floresta amazônica entre a década de 70 e 2000. Bom, tem que falar algo no Brasil e algo no mundo. Então vamos lá, né? Bom, a gente pode pensar no caso brasileiro, principalmente, aquela política, né, de progresso associado à urbanização, construção de estradas, né? Essa ideia de que progresso significa domar o que eles chamavam de inferno verde, né? Quer dizer, olha o jeito como os militares lidavam, por exemplo, com a questão da floresta amazônica, né? Como um empecilho ao progresso, algo que deveria ser modificado. Então, primeira questão é isso, né? Na década de 70 no Brasil você tem essa ideia de que florestas, áreas, né, de preservação, os próprios povos indígenas são a antítese do progresso. Então, né, progresso significava urbanizar, usar essas áreas como área de produção agrícola, levar indústria, levar rodovias, levar símbolos do progresso que é associado ao meio urbano para essa região amazônica. E você também pode falar da questão aí vamos pensar no contexto internacional, da expansão, né, agrícola associado àquele conceito de revolução verde, que também vem da década de 70 e que tem muito a ver com isso, né, de que algumas regiões do mundo teriam essa vocação agrícola, e aí o Brasil se enquadra nisso, né, e aí você começa a fazer o quê? Usar o centro-oeste, usar a área norte do Brasil para produção, né, agrícola voltada à exportação, né, como se cada país do mundo tivesse que se especializar em algum tipo de commodity ou produção. E no caso do Brasil, né, no caso dos países da América Latina de modo geral, né, olha que novidade, né, é a produção de gêneros primários. Né? A gente só finge que é uma coisa moderna, mas é o mesmo modelo, na verdade, de economia que vem desde o período colonial. Então isso, né? Tanto o impulso de uma visão de desenvolvimento no Brasil que não contempla a preservação ambiental, como essa demanda crescente do mundo, né, de produtos agrícolas que deveriam, então, ser produzidos nessas regiões tidas como férteis, né, e com capacidade agrícola. Então, a gente pode aí colocar essas duas questões, né? Se você colocou alguma coisa diferente, comenta aí, né, no campo de comentários do canal.
E aqui a questão 17, que eu achei muito bonita essa questão, porque remete a várias coisas que a gente já viu, né? Por exemplo, de novo é um mapa que usa, né, as rotas de tráfico negreiro para explicar outros intercâmbios, né, que existem entre a América e a África, né? E aí você tem lá as linhas vermelhas, né? Glabirrima encontrado em coleções britânicas, coleções botânicas e evidências em relatos botânicos. Então aqui a gente está falando de uma espécie de planta, né? A história ambiental examina tanto a interação humana com o mundo natural ao longo do tempo, quanto as formas como as pessoas moldam o meio ambiente e são moldadas por ele. As paisagens são profundamente moldadas pela cultura, migração humana, relações de poder e redes imperiais. Estudos ambientais das antigas sociedades de plantation têm incentivado uma perspectiva atlântica transnacional. Então vamos lá, referência ao mapa e o excerto. Arroz, protagonismo africano e transformação ecológica das Américas. Tá. Então aqui a gente está falando do fluxo, né, do arroz e a relação entre África e América. Ó, e tem o mapa sintetiza os circuitos de difusão do arroz africano, né, que é esse gênero, né, Glabirrima, nas Américas desde a segunda metade do século XVII. Cite e analise um aspecto da difusão do arroz nas Américas que evidencia a relação entre o trânsito de pessoas e seu impacto na transformação ecológica do Novo Mundo. Bom, pessoal, aqui você tinha que associar qual elemento? Que você vê essa planta se difundindo justamente nas regiões de maior incidência do tráfico transatlântico de escravos africanos. Porque repare o seguinte, na América Espanhola houve em várias regiões o trato de africanos, mas não foi a mão de obra escrava predominante em várias regiões. Agora, no sul dos Estados Unidos, aqui Carolina do Sul, né, no Caribe espanhol, tá? Na Guiana inglesa, né, aqui na América, na parte norte da América do Sul, né, e no Brasil, há um predomínio da utilização de escravos africanos e você tem também uma maior difusão, uma maior presença do cultivo de arroz. Ou seja, foi o tráfico transatlântico de escravos que trouxe esse gênero agrícola para o Brasil. Inclusive, a gente poderia até entender a partir daí, obviamente, né, qual que é a transformação ecológica aqui. Você insere um novo gênero agrícola, que não era nativo, né? Você modifica, né, a partir da agricultura, os tipos de planta que fazem parte da dieta alimentar. Né? E aí você pode pensar o seguinte, por que o Brasil, por exemplo, tem o arroz como um elemento alimentar tão marcante e outros países da América Latina não? Por quê? Porque tem a ver com essa história relacionada ao tráfico negreiro. E aí você tem no B justamente uma diferença, né? Identifique o continente de origem do milho e, com base no excerto, analise um elemento do processo de transmissão dos saberes em torno de sua cultura nas Américas no período colonial. O milho é um gênero agrícola nativo da América Central, da região do México, né? América Central e Norte. O que acontece? O milho é a base da cultura alimentar dessas regiões e o milho se difundiu no restante da América Latina, onde você não teve essa influência do arroz. Né? E aí você também pode falar, pode ir para um outro caminho, por exemplo, né, dessa transmissão de saberes, né? Que é o seguinte, o milho, que era uma planta nativa, né, ele é apropriado pelo colonizador. Né? E aí ele passa também a ser produzido em larga escala. Então você também pode ir muito bem por esse caminho, né? De que é um saber trazido
ao colonizador pelo contato com os indígenas. Do mesmo jeito que, por exemplo, o arroz é algo que a gente incorporou por contato com outras populações. Então, você tinha que fazer aí a sua resposta nessa linha, né? Mas tema interessante, né, que é esse intercâmbio, né, de gêneros agrícolas. Não é novidade, não é um tema que já não tem aparecido em outros vestibulares, né? Mas é sempre interessante, ainda mais com essa associação ao tráfico negreiro, né? Unicamp fazendo sempre menção à história da escravidão no Brasil, né? De formas sempre diferentes, né? Olha o 18. O compositor de música clássica Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Salzburg, Áustria, em 1756. Então, século XVIII. Era de origem burguesa modesta. Com 3 anos começou a aprender a tocar piano e aos 5 já havia escrito um concerto para cravo. Caramba, eu aos 5 anos, eu acho que eu não sabia nem o que seria um cravo, né? Que é aquele piano, né, menor, mais agudo, né? Mozart faleceu em 1791 aos 35 anos, né? Morreu bem jovem. Foi enterrado numa vala comum. O compositor tinha consciência de seu raro dom e deixou em torno de 600 obras. Durante boa parte de sua vida trabalhou incansavelmente, mas não encontrou o reconhecimento que desejava, especialmente na corte de Viena. O destino de Mozart foi muito marcado por sua situação social, pois havia uma dependência do músico com relação à aristocracia da corte. Sim, os músicos, né, eles ascendiam artisticamente a partir do momento que eles eram adotados, né? Ainda tinha, né, na Áustria do século XVIII, a música era algo muito associado a uma experiência de mecenato. Isso aparece muito bem naquele filme Amadeus, né? Que vai narrar a vida do Mozart, né? De como que havia uma rivalidade, né, entre o Mozart e o outro músico, né, na corte do imperador da Áustria. Então você tinha muito isso. Mas olha só, nela a nobreza estabeleceu o padrão para os artistas de todas as origens sociais. Ao analisar sua vida, é preciso ser capaz de traçar um quadro claro das pressões sociais que agem sobre o indivíduo. Então aqui a gente está falando de arte, relações sociais, né, e esse mundo burguês, mas ainda dentro de um contexto que era de uma monarquia absoluta, ou seja, onde o status da sociedade é de nascimento, não é de mérito. Então, o fato do Mozart ser um artista nunca vai dar a ele o status de um nobre nesse contexto, né? Então, olha só, a partir do excerto de seus conhecimentos, responda a: considerando o valor social do artista e as pressões sociais da época, explique por que seria anacrônico afirmar que Mozart era percebido como gênio naquele contexto histórico. Aí que tá, o Mozart, ele não era considerado o gênio como a gente considera, por quê? Porque naquele contexto histórico, o Mozart na verdade, o quê? Ele é um artista que trabalha para a corte, ou seja, ele era socialmente inferior aos membros da corte por conta da sua origem de nascimento não nobre. Então é por isso, né, que você tinha que pensar nesse status de nascimento. E olha só o item B. Explique o ideário da meritocracia na ordem social burguesa do século XIX, ou seja, no momento seguinte, e o diferencie dos princípios de estratificação social do antigo regime. Bom, qual é o ideário da meritocracia, né, burguesa? É um ideário que baseia o seu status social, né, baseia a sua relevância social não no nascimento, mas sim na sua capacidade demonstrada durante a vida ou a sua acumulação de riquezas durante a vida, né, no se destacar em algo e não pelo nascimento. Esse é o conceito de meritocracia, isso é a ideia. E como é que ele é diferente da estratificação social do antigo regime? Porque no antigo regime a estratificação social era estamental, ela era baseada em princípios de nascimento. Então, alguém nascido em certos status de nobreza seria sempre hierarquicamente superior a nobres de menor título e não nobres.
Então é essa a diferença. Né? Você até pode mencionar que no caso da estratificação de nascimento, o seu status na sociedade, então ele é estático, ele é imutável. Já o ideário da meritocracia, ele pressupõe uma possibilidade de mobilidade, de ascensão social, né? Associado, supostamente, a desempenho individual. Então, essa é a ideia, né? Muito boa questão também, muito interessante, né? Até pensando que o vestibular, né? Ele é baseado, né, numa certa versão de ideia de meritocracia, né? Passará aquele que demonstrou qualidades, né? Demonstrou melhor aproveitamento da prova, e não uma casta, né, de nascidos com determinados espaços sociais reservados para eles. Inclusive isso é o que faz com que boa parte, né, da elite brasileira não goste de concurso público, não goste de vestibular, né? Prefira outros métodos, né, baseados na tradição. E não só a brasileira, né? Isso é típico das elites conservadoras de todo lugar, né? Olha lá a 19. A primeira transmissão de rádio realizada no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1922, durante a inauguração da exposição do centenário da Independência no Rio de Janeiro. O então presidente da República, Epitácio Pessoa, participou do acontecimento e transmitiu seu pronunciamento. O rádio permitiu uma encenação de caráter simbólico e envolvente, estratégias de ilusão participativa e de criação de um imaginário homogêneo de comunidade nacional. O importante não era exatamente o que era transmitido, e sim como era transmitido, permitindo a exploração de sensações e emoções propícias para o desenvolvimento político dos ouvintes. Né? Lá do Alcir Lenharo, Sacralização da Política, né? Texto extremamente clássico para falar dessas relações, né, entre o poder e a mídia. Bom, aqui de novo a prova da Unicamp vai falar do centenário da independência em 1922, né? Então, quer dizer, aquela efeméride, né, do centenário da Semana de Arte Moderna, né, do bicentenário da economia, ou da independência, ou do centenário da independência. Isso era um tema que vinha bem recorrente, até foi tema da Olimpíada de História, né, recentemente. Teve uma questão ontem na prova de linguagens com a imagem do Pedro Américo e a sua releitura feita pela Laerte. Então, quer dizer, é o grande tema, né, desses vestibulares que tem acontecido esse ano. Considerando as relações entre o evento histórico de 7 de setembro de 1822, né, que é o centenário da independência, e o rádio, se te explique 2 significados da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. Bom, aqui você tem um efeito simbólico, né? Vamos pensar, né? O rádio é o grande meio de comunicação de massa, né, dessa época. Então, assim, é a ideia do Brasil entrar numa era de modernidades, né? É você fazer também um outro vínculo, olha que significado interessante, né? O Brasil, ele é tornado independente por Dom Pedro I e se instala uma monarquia no Brasil. Em 22, quem faz o primeiro pronunciamento do rádio é o presidente da República, Epitácio Pessoa, ou seja, é uma forma de você associar a modernidade à república. Ao mesmo tempo que você está fazendo ali uma celebração de um evento que é muito associado à monarquia, né, você também coloca ali um elemento republicano. Né? Olha só, nós ficamos independentes de Portugal em 1822. Agora, em 1922, nós somos um Brasil muito mais moderno. Por quê? Porque nós somos um país republicano, nós somos um país que tem rádio, nós somos um país que está aí dentro, né, daquilo que seria a Belle Époque brasileira, né? Quer dizer, que é toda essa modernidade, o apelo à urbanização, o apelo à industrialização, a modernidade, né, nesse contexto dos anos 20. Então, né, a gente pode pensar nesses significados, né, do rádio, né, essa modernidade tecnológica e também essa modernidade que é representada
pela própria questão do movimento do regime republicano. Tá? B. Tendo em vista os vínculos entre presidente e a população, 2 aspectos do rádio na cultura política da era Vargas. Bom, você vai ter um uso pelo Vargas, né, do rádio muito intenso, né? Primeiro, você tem um uso do rádio associando a nação à figura do presidente, né? Uma exaltação da figura do Vargas realmente, né? E você tem um outro lado, né, que é justamente a censura que o Vargas vai estabelecer sobre não só o rádio, mas vários meios de comunicação, no sentido de neutralizar opositores políticos e também neutralizar costumes que ele via como inadequados, né, para o projeto de sociedade dele. Então, a gente tem que pensar sempre isso, né? Existem 2 mecanismos, né, do uso dos meios de comunicação por governos autoritários. Existe a censura, que é a censura no sentido de não poder falar de certas coisas. Mas existe o outro aspecto, que é o aspecto da apologia, do uso desses meios de comunicação como exaltação, como promoção, né, de valores políticos, culturais e sociais do interesse desse governo. Então, tinha que mencionar esses 2, né, aspectos aí do governo Vargas. Então, tanto a censura como coisas como, por exemplo, né, o programa de rádio lá, A Hora do Brasil, né, essa exaltação da figura do Vargas o tempo todo. E aí, para terminar, a questão 20, que fala do 1984, né, do George Orwell. Né? Nos tempos de George Orwell, como ilustra seu romance 1984, publicado em 1949, ou seja, era um futuro distópico imaginado pelo George Orwell. Inclusive vou colocar aqui um card, eu fiz um vídeo só sobre o 1984, porque ele foi a obra usada no vestibular da UERJ, né, alguns anos atrás. Então, para comentar sobre o uso dele na UERJ, eu comentei, foi junto com o Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, então foi uma combinação bem interessante de livros. Era possível perceber o poder como um grande irmão, né, o Big Brother, né, que monitora cada gesto de cada um de seus súditos. No contexto contemporâneo, em uma sociedade pautada na vigilância e controle social, o Big Brother televisivo é uma caricatura do grande irmão, porque neste programa o público pode monitorar o que acontece com um pequeno grupo que se reúne justamente para se exibir. No entanto, aquilo que no tempo de Orwell era apenas profecia parece ter se realizado, pois o poder pode monitorar cada movimento dos sujeitos através do seu telefone celular, transação realizada, hotel visitado, autoestrada percorrida através de seu cartão de crédito. Então, é interessante esse final aqui, né? Mas eu vou comentar mais para frente. No romance 1984, Orwell descreve as vigilâncias implementadas por um Estado totalitário. A partir dessa informação e do excerto acima. A. Aponte e explique 2 aspectos do poder do grande irmão imaginado por Orwell, diferenciando de 2 aspectos correlatos da sociedade do mundo contemporâneo. Bom, vamos lá. No caso do George Orwell, né, do Grande Irmão, tem 2 diferenças. Primeiro, aqui quando ele fala do Big Brother de hoje sendo uma caricatura, é porque no Big Brother televisivo de hoje, as pessoas querem se exibir. Então, essa seria a primeira diferença que eu ia apontar. Que hoje, boa parte dessa vigilância que a gente sofre, ela é voluntária. Por quê? Porque eu decidi ter rede social. Eu publico foto minha no Instagram, marcando onde eu estou. Eu me conecto. Eu exibo elementos da minha privacidade. No Grande Irmão do Orwell, não. Isso era uma invasão não consentida, quer dizer, era o Estado monitorando as pessoas e não as pessoas publicizando sua vida.
Isso é a primeira diferença interessante. Né, por sinal, né, também siga lá o Instagram deste canal, que não é o Instagram da minha vida pessoal, tá? Tá aqui na descrição do vídeo também o link para saber quando vídeos novos entrarem no ar, inclusive porque ano que vem o meu projeto é fazer vídeos que não tenham relação com vestibular, mas com atualidades e temas de história. Então, olha só, esse é o primeiro ponto. Ponto 2. Você tem que pensar que... então tem essa questão do voluntário hoje, em grande parte, né, e do involuntário, no caso ali do Orwell. A outra grande diferença é que hoje também existe um monitoramento imperceptível da nossa vida. Porque ao mesmo tempo que grande parte desse monitoramento ele vem dessa exibição consciente que nós fazemos de nossa vida privada, um outro elemento não é tão voluntário assim. Porque, por exemplo, essa necessidade de se conectar e de deixar vestígios sobre as suas ações se torna quase que obrigatório, né? Vamos parar para pensar. Hoje em dia você não ter cartão de crédito, não ter telefone celular, isso tem tornado a sua vida cotidiana cada vez mais difícil. Então, assim, existe esse monitoramento que parte de um certo voluntarismo nosso, mas existem também meios muito mais sofisticados e muito mais sutis de controle, né? No livro do Orwell era o quê? Era um sistema de câmeras espalhado por todo lugar e monitores enormes em que você via o grande irmão fazendo discurso o tempo todo, né? Então, a gente pode dizer que em grande parte hoje tem esse aspecto voluntário, mas hoje também existe um monitoramento muito mais silencioso e sutil. Nós não percebemos todos os rastros que nós deixamos. Beleza? Para quem gosta desse tema, inclusive, 2 dicas, tá? Tem aquele documentário do Netflix, Termos e Condições, que fala sobre aqueles termos e condições que toda vez que você baixa um aplicativo, você assina, marca ali, mas ninguém nunca leu. É interessante para entender essa discussão, né? O problema é que aí você vai deixar um rastro que você viu esse vídeo, que você deu like nesse vídeo, que você foi pro Netflix, que você registrou seu cartão de crédito. Ou seja, você vai criticar o sistema realimentando esse sistema. Olha como virou uma coisa do qual a gente não consegue escapar, né? E aí o B. Cite e explique 2 aspectos importantes do debate ético sobre dados de usuário de plataforma digital por parte das grandes corporações. Bom, 2 aspectos importantes. Primeiro, o direito à privacidade, né, galera? A gente tem né, certos direitos, né, de, por exemplo, não querer que as pessoas saibam que você hoje estava assistindo tal vídeo no YouTube. Isso não é da conta dos outros. Então, primeira questão ética, né, é justamente o nosso direito à privacidade. Isso é o mais óbvio. O outro grande problema aqui, que a gente poderia pensar, é justamente como que esses dados são usados para influenciar a nossa experiência, né, dentro das plataformas digitais. Por quê? Porque você chegou nesse canal aqui por um algoritmo, por uma série de relações que são feitas, né, no YouTube. Então, por exemplo, aquilo que aparece na minha timeline do YouTube não é o mesmo que aparece na de vocês, provavelmente, né? O tipo de publicidade que aparece para mim, para você, o tipo de publicidade que aparece neste vídeo é diferente do tipo de publicidade que aparece se fosse um vídeo falando sobre automóvel, sobre música, sobre viagens. Então, quer dizer, as 2 questões éticas são, primeiro, nosso direito à privacidade, 2, o uso dessas informações para manipular a experiência do usuário. E aí aqui eu dei o exemplo comercial, mas aí a gente tem que pensar em como os conteúdos recomendados por essas plataformas digitais, eles moldam a nossa percepção do mundo. Eles moldam a nossa percepção política.
Porque, por exemplo, você vai terminar de assistir este vídeo, tenho certeza que vai ser recomendado que você assista, na sequência, outro vídeo de resolução de vestibular. Pode ser até um outro vídeo meu, pode ser um outro vídeo de conteúdo relacionado a isso. Então, por exemplo, se você começa a procurar certos temas, o YouTube, o Instagram, o TikTok, qualquer mídia social, ele vai direcionar a sua experiência dentro dessa plataforma sob um determinado viés. E esse é um problema. Até que ponto a nossa experiência ela é livre, desimpedida ou ela é manipulada. Tá? Então, seria esse o debate aqui do item B. A questão que, obviamente, é longa, daria até para fazer um tema de redação com isso daqui, né? Seria um ótimo tema, inclusive, mas que não é também um tema tão novo assim, tá? Apareceu na prova da Unesp já, né, sobre panóptico, e aí falava sobre o panóptico digital. Então, assim, é um tema que está bem de atualidade. Pessoal, análise geral da prova. Gostei muito da prova, tá? Temas bem atuais, embora usando um recorte histórico, mas sempre aí pegando questões da atualidade. Muito bem articulado, por exemplo, se a gente pensar nas críticas que a prova de redação já trouxe, né, da política contemporânea brasileira, né, a questão ali sobre as questões interdisciplinares também foram na mesma linha. É óbvio que muita gente vai questionar, vai dizer que a prova tinha um viés político, que a prova tinha uma certa intencionalidade. Tinha sim, né? Não vamos dizer que não, mas calcado em elementos da realidade. Os dados ali são dados reais, né? Então você tem isso. Você tem esse problema com as mídias sociais, você tem uma série de parâmetros, né, para legitimar essas questões, tá? Então, gostei da prova da Unicamp, né? Como sempre uma prova um pouco diferente, né, das outras segundas fases. E vou deixar, como sempre, aqui do lado, né, o link para você se inscrever no canal e outras resoluções, tá? Tanto da Unicamp como das outras paulistas, né? FUVEST e Unesp. E pessoal, esse vídeo ficou bem longo, então vou encerrar aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.